No episódio de hoje no Iron Influencers... Doutora Andrea Vermont, filósofa, psicanalista e educadora em saúde emocional. Será que você sabe realmente quem você é? Mas a grande pergunta é, quem eu sou? Porque para que eu possa ser e tomar posse, eu preciso primeiro descobrir quem eu sou. Sua vida inteira você foi rotulado pelas pessoas. Aquele que te criou diz que ele sabe quem é você. E só ele. Qual a importância do amor próprio? Então o amor próprio é um mergulho em si, para que a partir do quanto eu me ame, eu possa amar quem está ao meu redor também. Hoje eu queria discutir com você sobre individuação. Na psicanálise, a maior dificuldade do ser é tomar posse daquilo que ele é, ou descobrir quem ele é e simplesmente ser. O Nietzsche vai dizer, já que você é, então seja. Mas a grande pergunta é, quem eu sou? Porque para que eu possa ser e tomar posse, eu preciso primeiro descobrir quem eu sou. Mas eu queria te contar que você já nasceu perfeito. Dificilmente nós encontramos, por exemplo, em terapia, uma criança que chega com uma depressão endógena, uma depressão química. Quando acontece isso na infância, por algum fator exógeno ou externo à criança. Isso aponta para o quanto nós nascemos perfeitos, sãos, e à medida que o tempo passa, nós vamos nos contaminando. Seja com a percepção das pessoas, dos nossos pais, dos nossos professores, da expectativa do mundo, do que está acontecendo no mundo, e isso vai estragando aquela imagem perfeita. Até aqui eu estou falando de natureza, eu ainda não estou falando de outra coisa. A biologia mostra que nós nascemos especialmente emocionalmente, como tábuas rasas, ou seja, sem nenhuma marca, sem nenhum trauma, sem nenhuma questão emocional ou mental. Mas à medida que a vida caminha, a gente vai perdendo o princípio da individuação, ou a nossa própria identidade. Hoje eu queria refletir isso com você. Você é um ser único. 8 bilhões de pessoas existem na Terra. 8 bilhões. Cada uma de um jeito. Isso aponta para a necessidade de sermos quem nós somos. Nós não somos cópia, nós não nascemos em série, nós somos irrepetíveis. Se eu sou irrepetível, eu tenho um papel nesse mundo. A grande questão é descobrir quem eu sou, para só então descobrir o papel que eu vou exercer. Eu gosto muito de uma palavra que tem na Bíblia, e aí você esqueça se você não é cristão ou não acredita na Bíblia como uma revelação divina, mas pense na Bíblia então como um livro sapiencial, ou como um grande livro de sabedoria que você vai ler. E lá na Bíblia tem uma palavra que para mim é, além de confortante, libertadora, porque ela fala e ela nos devolve ao princípio da individuação. Essa palavra lá em Isaías 40 diz, sou eu quem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de guerra, e de garantir o futuro esperado. A seu respeito existe um script. Alguém que te criou, ou algo que te criou perfeito e com um plano perfeito, e com uma personalidade perfeita, e com uma mente perfeita. Eu gosto muito quando quando o autor sagrado diz, sou eu quem sei. Essa deveria ser a resposta que nós poderíamos dar para várias pessoas. Pessoas que foram nos colocando dores, pessoas que foram nos colocando preconceitos, pessoas que foram nos colocando títulos. Não é o seu pai, não é o seu professor, não é o seu abusador, não é o seu patrão, não é aquela pessoa que te feriu, que sabe a vosso respeito. Só alguém que te criou sabe a vosso respeito. Você pode chamar isso de natureza, você pode chamar isso de universo, você pode chamar isso do seu Criador. Mas alguém sabe quem você é. E você já nasceu com um plano perfeito. Você já nasceu sendo alguém. A minha palavra para você hoje é que não permita mais que coloquem rótulos em você. Durante toda a sua vida, você foi sendo rotulado, desde muito pequeno. Você é desastrado, você fala fino, você é grosseira, você é burra, você é ruim em matemática, você é uma adolescente rebelde, você é um homem, e daí para frente. E foram nos colando etiquetas
E essas etiquetas deformaram o ser real que nós somos. Hoje eu queria te convidar a arrancar todas essas etiquetas, porque só uma te determina. Aquele que te criou diz que ele sabe quem é você, e só ele. E tudo que foi feito até aqui maculou o seu princípio de individuação. Maculou você entender sobre quem você é, sobre quem você representa. E esse é o primeiro pontapé para que depois que você descubra quem você é, você descubra o seu papel no mundo. Querido, se você não sabe quem você é, você não sabe para que você veio e você não vai conseguir ser, você não vai conseguir exercer. A grande virada na minha vida foi descobrir quem eu sou. E eu costumo brincar e dizer que eu sou imparável. E eu só sou imparável porque eu sei quem eu sou. Tem uma música que diz, como vela que queima no altar, eu vou me consumir por causa da minha missão. Eu acho muito bonita a missão da vela, porque a vela, ela ilumina um lugar, um ambiente por um tempo, mas ela consome a vida inteira dela em prol disso. A gente só tem força para se consumir em busca ou a serviço de um propósito quando a gente sabe quem a gente é. O Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, disse que a alma humana pode suportar qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Para a sua paternidade, para o seu trabalho, para o seu ministério, para o seu... Eu não sei o que você vive, mas você só vai suportar viver tudo o que você vive se você souber o porquê você vive. E se você só vai conseguir saber o porquê você vive se antes disso você souber quem você é. Sou eu quem sei quem você é. Sou eu quem sabe os planos que eu tenho a seu respeito. Hoje eu queria te convidar a calar todas as vozes que gritaram no seu ouvido uma vida inteira. Não te determinam essas vozes. Uma única voz te determina. E quando a gente ouve a voz daquele que nos determina, todas as outras vozes ficam menores. Todas as outras vozes perdem o sentido, porque a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe quem a gente é e a gente sabe o porquê a gente está indo. E aí a gente suporta ser vela que queima no altar, que por um tempo ilumina, que por um tempo dá a vida, mas que sabe que está se consumindo em vista de uma missão e de uma história. Hoje eu queria, com esse vídeo, te convidar ao resgate da sua individuação. Freud vai falar sobre isso e principalmente Jung vai falar sobre isso, sobre o self, sobre o princípio da individuação. Jung vai dizer que nós só nos tornamos inteiros quando sabemos quem nós somos. Hoje eu quero te entregar uma pista. Existe alguém que sabe quem você é e só ele sabe quem você é. E se você quiser descobrir quem você é, o meu convite é que você o ouça e cale todas as outras vozes que estão ao seu redor. Porque por um tempo elas podem até ter te determinado, mas a partir de agora não mais. Rasgue todos os scripts que fizeram ao seu respeito. Porque para muito além de um script, existe uma linda história escrita a seu respeito. Eu sou uma romântica. E eu insisto em acreditar que eu não estou nesse mundo por acaso. Eu tenho ideologias e que bom que eu as tenho. Eu tenho a sensação de que eu preciso transformar esse mundo. Talvez alguns vejam como uma megalomania. Eu vejo como uma missão de vida. E como essa missão tem me alimentado todos os dias. E é só por acreditar nisso que eu estou aqui até hoje. Por acreditar que esse mundo precisa ficar melhor depois da minha passagem. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo do planeta Terra. Eu estou dizendo desse estúdio, eu estou dizendo da minha casa, eu estou dizendo dos palcos onde eu palestro. Em todos os lugares aonde eu aconteço, esse lugar precisa ficar melhor depois da minha passagem. Mas isso só acontece porque eu sei quem eu sou. E eu só sei quem eu sou porque eu ouvi aquele que fez o projeto. O meu convite para você é esse. Procure saber quem desenhou o projeto. Converse com o projetista e ele vai te contar por que ele desenhou esse projeto e para que ele desenhou esse projeto. Grande beijo, fica com Deus. O que significa para você conhecer verdadeiramente a si mesmo? Conhecer verdadeiramente a si mesmo é aquilo que eu disse, né? Nós temos um mapa
Imagina você indo lá, sei lá, para qualquer país, né? E se você não tem um mapa, você não vai aproveitar o melhor daquele país, você não vai conhecer os perigos daquele país, você não vai saber os lugares aonde visitar. Conhecer a si mesmo é condição sine qua non, é imprescindível. Quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode, você não sabe até onde você suporta, você não sabe os seus limites. Então, o autoconhecimento, ele não é um luxo, ele é uma condição imprescindível para a existência. Ele é a primeira voz a ser ouvida. O oráculo de Delfos, né, tem escrito sobre o oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. A única coisa que não é permitido nessa existência é a gente ser peregrino de si mesmo. Qual a diferença de amar a si mesmo e ser egoísta? Boa pergunta. O amar a si mesmo é ter compaixão consigo, é ter misericórdia consigo, é colocar limites, é saber até onde você consegue ir, mas sem excluir o outro. O egoísta ama a si mesmo, mas ama ao ponto de que não existem pessoas ao redor. O outro, na perspectiva do egoísta, ele está anulado. Na perspectiva do amor próprio, eu tenho a desenvolver o meu amor próprio, inclusive para que eu seja melhor com o outro. Então, o amor próprio é um mergulho em si, para que a partir do quanto eu me ame, eu possa amar quem está ao meu redor também. O egoísta, ele cancela a possibilidade da existência do outro. É o amor infértil, é o amor pelo amor, é o amor por si e acabando em si. O amor próprio, ele me lança para fora para amar outras pessoas. O que significa assumir responsabilidade pela própria vida? Assumir responsabilidade é se tornar protagonista e parar de mimimi e parar de vitimismo. É entender que existe uma força maior, um Deus e todas essas coisas, mas talvez não. O grande milagre chama existir. A partir daí é com a gente. Autorresponsabilidade é parar de terceirizar, é parar de pôr culpa nos outros, é parar de arrumar desculpa, é parar de achar que o mundo tem obrigação de viver a seu favor. A caneta está nas suas mãos e o caderno em branco também. Nós recebemos uma oportunidade maravilhosa e todos os dias nós recebemos essa oportunidade. A gente acorda respirando. No mundo hoje, mais de 250 mil pessoas não acordaram respirando. O maior milagre é quando você acorda todo dia e percebe que você está aqui. A partir daí, a bola está com você, a caneta está com você. Precisa ter essa força e essa coragem de escrever a partir de você e fazer a sua parte. O resto é com uma força muito maior e com ela você pode ter certeza que ela não vai te decepcionar. Quem decepciona a gente é a gente mesmo, muitas vezes. Como o perdão pode atuar no processo terapêutico? O perdão é para você, o perdão não é para o outro. Quem não perdoa, bebe o veneno que você gostaria de dar para o outro. Perdão tem nada a ver com o outro. O perdão, você se libera para que você continue existindo e existindo bem. Não perdoar é carregar dentro de você um poço de veneno. A palavra mágoa já fala sobre isso, uma má água, uma água ruim. Quando eu não perdoo, eu carrego dentro de mim sentimentos, percepções, e isso a medicina psicossomática vai dizer, atua contra a nossa saúde. Então o perdão não é liberar o outro, é me liberar para que eu não fique presa àquela condição e àquela situação. Eu costumo dizer para as pessoas, o mal que você fez para mim, você fez por instantes. Eu vou te perdoar e eu vou seguir caminhando. O mal que existe dentro de você, esse é com você e você vai precisar carregar a vida inteira. Então perdoar é sair daquela situação, é ir embora daquele quarto e é permitir que aquela casa fique nos escombros que é dela, mas que não é seu. Carregar mágoa é levar dentro de si defuntos que não são seus. Então o perdão é sobre você, não é sobre o outro. De onde vem o vazio existencial que pode ser tão devastador para a alma? O vazio existencial vem da ausência de sentido. Eu costumo dizer que a existência, eu gosto muito dessa metáfora, imagine uma corrida de ratos. Abre-se uma gaiola com bilhões de ratos e esses ratos saem correndo. Eles não sabem para onde, e nem para quê, e nem por quê. E durante a corrida, esses ratos, cada um vai encontrando uma razão para correr. Um é pela comida, o outro é pela procriação, o outro é por causa de um letreiro que ele viu lá na frente, e daí para frente. A isso eu chamo sentido. A existência humana precisa ter sentido. Você precisa responder o porquê e o para quê de tudo que você faz. Tudo. Se eu malho por quê e para quê.
Se eu sou casado por quê e para quê? Se eu faço podcast por quê e para quê? Se eu sou mãe por quê e para quê? Quando você não responde o porquê do que você faz, você perde o sentido. Quando você perde o sentido, você adoece. A depressão nada mais é que a somatória de ausências de sentido. Um dia você perde o sentido de sorrir, no outro de sair de casa, no outro de comer, e daqui a pouco você está deitado numa cama, pesando sobre você milhares de ausências de sentido, até que você perde o sentido maior, que é o sentido de existir. O vazio existencial vem da ausência de sentido. O que mais transforma uma vida? O amor, a dor ou a fé? O que mais transforma uma vida, o amor, a dor ou a fé? Eu acho que os três, viu? Eu acho que aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Quem acha não acha nada, né? O amor transforma porque o amor nos joga numa outra dimensão. Eu tenho sido muito grata a Deus e essa é a minha fé, né? Nos últimos dias e nos últimos tempos. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa. Talvez eu não seja afetuosa. Talvez eu seja de pouco toque. Mas eu sou extremamente amorosa. E amor é ter bem-querer pelas pessoas. Amor para mim é bem-querer. Gostar é querer conviver, é diferente. Gostar é eu querer sentar lá na casa do Felipe e ficar horas com ele e com a esposa, porque são extremamente agradáveis. Isso é gostar. Mas amar é bem-querer, e não à toa Jesus estendeu isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor é uma condição obrigatória, não é uma escolha. E quando Jesus falava de amor, Jesus falava de bem-querer, de desejar o bem, de querer que o outro se dê bem naquilo que ele faz, nem que seja longe de você. Tem gente que eu desejo que se dê muito bem, longe de mim. Eu tenho vivido uma fase de muito bem-querer. Eu desejo bem para todo mundo e isso até me emociona. Eu desejo bem para o Uber que me carrega, eu morro de compaixão. O cara está lá de madrugada, trabalhou o dia inteiro e está dirigindo carro. Poderia estar na casa dele com a esposa dele. Eu desejo bem para o garçom, eu morro de compaixão. Sei lá se aquele cara tem condição de comer aquele prato que eu estou comendo ou se ele já comeu algum dia. Eu desejo bem para o irmão de rua, que está debaixo do viaduto, passando frio e podia estar em outra condição. Então eu acho que o amor transforma, porque o amor nos tira da dimensão de nós e nos leva para a dimensão do outro. A dor, eu acho ela uma excelente escola, por mais dolorida que ela seja, mas ela é uma escola muito poderosa, porque a dor, ela nos ensina que a gente, que a gente é finito, que a gente é limitado, que a gente tem limitações. Por exemplo, quando eu tive Covid, quase morri de Covid. Covid foi uma excelente escola, porque ele me ensinou que a vida vale tanto a pena e que tão pouca coisa faz diferença. Eu costumo dizer que quando a gente tem saúde, a gente tem milhares de problemas. Quando a gente não tem saúde, a gente tem só um problema. Então agradeça por ter milhares de problemas. Então a dor também, ela ensina muito. Agora a fé, para mim, ela é transcendente, né? Porque a fé, ela me tira do imanente, dessa vivência finita, material, e ela me leva para um outro lugar. A fé é a garantia de que o que eu estou fazendo hoje vai repercutir por anos na vida de pessoas que eu nem conheço. A fé garante que as coisas não acabam aqui para mim. A fé garante sentido para a minha vida, porque sem fé eu acho a vida muito insalubre, muito infértil. Então eu acho que você fez uma tríade maravilhosa. O amor, a fé e a dor talvez sejam pilares bastante importantes para sustentar esse edifício que se chama existência. Talvez se eu desse uma receita, talvez seria essa. A dor você não precisa buscar, em algum momento ela vai acontecer. A fé, ela é um alimento que precisa ser cultivado. E o amor é uma grande escola que eu acho que a gente vai aprendendo cada dia mais e com a maturidade. A consciência da morte nos enfraquece ou nos torna mais autênticos? A consciência da morte nos fortalece e dá sentido para a vida. A vida e a morte são dois extremos de uma mesma reta. Quando eu estava no convento, a gente se cumprimentava dizendo assim: lembra-te de que vais morrer. E aí as pessoas dizem: nossa, que mórbido dizer isso para o outro logo de manhã. Não é mórbido, é libertador. Quando você se lembra que você vai morrer, tudo fica muito pequeno, porque a gente lembra que tudo é muito finito. Em algum momento eu não vou chegar para comer o jantar que vai estar pronto. Em algum momento eu não vou chegar para
ganhar o próximo abraço, em algum momento vai ser o último beijo, em algum momento vai ser o último podcast, a última palestra, a última viagem. E quando eu me lembro disso, isso traz intensidade para o meu momento atual. A morte ela é maravilhosa, não à toa São Francisco a chamava de irmã morte, porque ela dá sentido à irmã vida. Quando eu entendo que as coisas acabam, quando a gente não vive achando que a gente é eterno, a gente dá sentido ao momento presente e ao momento atual. A gente faz com que esse momento valha a pena. A morte, olhada por essa perspectiva, ela é muito bonita, porque talvez ela seja o coroar de uma existência inteira. Não à toa, Paulo apóstolo fala, combati o bom combate, guardei minha fé, agora eu vou receber a coroa e os louros da salvação. É como se ele dissesse, que bom que a morte trouxe isso para mim. Não há outro jeito, senão morrendo. Então não tem outra opção. Então que ela seja essa perspectiva de não desespero, mas de sentido para a vida. Como você gostaria de ser lembrada? Eu tenho planos megalomaníacos. Eu, de verdade, eu gostaria de ser lembrada como alguém que fala, que as pessoas dissessem assim, olha, depois que a Andréia chegou na minha vida, uma palavra que ela mudou gerou transformação. Seja através de um corte, seja através de um podcast, seja através de uma palestra, sejam os meus filhos, seja um garçom que eu fiz uma gorjeta. Eu sou muito metida. Eu não quero passar incólume pela vida de ninguém. Eu não quero passar de qualquer jeito. Eu quero gerar um rasgo. Eu quero gerar um consolo. Eu quero gerar alguma coisa. Eu não admito passar batido. Milhares de pessoas me param na rua, mas que seja a pessoa que parou e a palavra que foi entregue. Não, eu acho inadmissível entrar na vida das pessoas de qualquer jeito. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que eu acho maravilhosa, que para mim é um mantra. Ela dizia que todas as pessoas que se encontrarem comigo no dia de hoje saiam da minha presença pessoas melhores. Eu quero ser lembrada como alguém que gerou transformação. Se pudesse fazer uma pergunta ou falar algo para Deus, o que diria ou o que perguntaria? Você sabe que hoje, eu já falei que eu gostaria de fazer algumas perguntas para Deus, mas hoje eu acho que não mais. Hoje eu diria para Deus, muito obrigado, assim, e bem intimista. Eu ia dizer, cara, massa demais esse negócio que você inventou, que é a vida. Super obrigado, que legal que é isso. Que legal que é existir, que legal que é ver montanha, que é viajar, que é comer. O tanto que comer é gostoso, tanto que conversar é gostoso, tanto que existir é gostoso, tanto que nadar é gostoso. Eu acho que a melhor invenção que ele poderia ter feito é viver. Então, assim, eu diria, cara, muito obrigado, muito obrigado, é muito legal. Uma vez eu fui me confessar com um padre, um senhor, lá em Ubá, em Minas Gerais. Nunca me esqueço. Um padre velho. E eu falei que eu queria confessar, falar dos meus pecados e tal. E eu imaginei que eu fosse chegar diante dele, tivesse uma cadeira para eu sentar, e eu cheguei e falei. Falei, cadê a cadeira para eu sentar e começar a falar para o senhor sobre os meus pecados? Ele falou, minha filha, aqui não tem cadeira. Se sente aos meus pés e coloque a cabeça no meu colo. E aí você fala aqui o que você quiser. Eu me vejo chegando lá desse jeito. Eu imagino que Deus vai estar numa grande poltrona, que não é um trono, porque o meu Deus é alguém bem mais simples. Não simples no sentido de perda de poder, não é isso, mas simples no sentido de pouco vaidoso. Eu imagino que talvez ele vá estar sentado numa poltrona como essa, e ele vai dizer, senta aí, conta aí como é que foi isso para você, você gostou, foi bom, coloca a cabeça aqui, descansa um pouco. E eu acho que é isso, eu acho que nós vamos dar boas risadas, eu acho que ele vai dizer, nossa, naquele dia você fez merda, você não entendeu nada, eu queria para cá e você foi para lá. E ele vai me explicar um monte de coisa que eu não entendi no dia. E eu imagino que Deus, ele dá o livre-arbítrio pra gente, eu imagino que Deus tem uns negócios desenhados. E aí quando você vai pro rumo, eu acho que ele fala, é isso, era aí mesmo que você tinha que ir. E de vez em quando tem um rumo aqui e a gente vai pra lá e ele deve falar, ufa, agora vai dar um trabalhão para fazer o retorno, para você voltar pro rumo de novo. Então eu acho que Deus é essa pessoa que não faz planos, que não brinca com a vida da gente como se a gente fosse boneco, mas que é um cara massa, próximo. Eu acho que Deus deve ser muito engraçado, Deus deve ter boas piadas, porque Deus criou umas coisas muito engraçadas. A morte, por exemplo, é um troço muito engraçado, se você olhar pela perspectiva do humor e da ironia. A morte é uma grande ironia.
É uma baita de uma ironia. Talvez no melhor momento, talvez no momento errado, talvez faltando alguns meses para aposentar, ela vem e de repente você fala, porra, não teve tempo. Então, assim, Deus inventou uns negócios muito diferentes. E eu acho que vai ser isso. Eu acho que o dia que eu estiver lá com ele, eu vou colocar a cabeça no colo dele. Primeiro eu vou descansar um pouco, depois eu vou chorar um pouco, eu vou me emocionar muito. E depois nós vamos dar boas risadas, nós vamos discutir tudo que aconteceu. E eu vou entender um monte de coisa. E a gente vai se abraçar muito, a gente vai se amar muito, porque a gente se ama muito. Você falava de não ter amigos, e um dia Deus falou isso comigo, eu cobrava isso de Deus. Falei, poxa, mas eu tenho tão poucas pessoas. E ele me disse, a minha graça te basta. E tá tudo certo, eu entendi. Para alguns ele deixa ter lá a patota, para outros ele não deixa. Like, tá tudo certo.